Graça e paz, meus irmãos. Aproveitando que ainda estamos em pé, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Gostaria apenas, antes de fazermos a leitura, de mencionar, talvez a igreja não saiba, mas os pais e professores das crianças já sabem, mas a Ana Paula e o Davi concluíram o ciclo deles no nosso momento da palavra adaptada à idade infantil. E agora, já com 11 anos e tendo concluído o trimestre, eles foram promovidos, agora estarão presentes no culto inteiro, inclusive no momento da pregação. Então, Davi e Ana Paula, sejam bem-vindos e que a palavra de Deus possa falar no coração de vocês. Eu convido a igreja, então, dito isso, convido a igreja a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7. Nós leremos os 15 primeiros versículos. Não leremos, a pregação é de todo o capítulo, mas nesse momento leremos os 15 primeiros versículos. Jeremias, capítulo 7, do verso 1 até o verso 15. Nos diz assim, portanto, a palavra de Deus, Jeremias, capítulo 7, do verso 1 ao verso 15. Palavra da parte do Senhor que foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultério, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuares a praticar estas abominações. Será que esta casa, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que eu lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Anos atrás, tive a oportunidade de participar de uma conferência teológica para pastores e líderes no Rio de Janeiro. E junto com um amigo meu, ficamos hospedados em uma comunidade, em uma favela, numa igreja que ficava dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. E lá nós ficamos 2 noites, conversamos com os irmãos, visitamos algumas famílias, interagimos com as pessoas. E eles nos falaram que lá a comunidade ela não era dominada pelo tráfico, ela era dominada pelas milícias. Mas eles disseram que em algumas outras comunidades acontecia dos traficantes irem com os fuzis nas igrejas evangélicas, algumas igrejas, não todas, mas eles entravam nas igrejas evangélicas e pediam para benzer o fuzil deles. E alguns pastores, de fato, benziam o fuzil, abençoavam aquele fuzil
E o traficante, então, os traficantes voltavam, né, para os seus trabalhos de crime, né, e achavam assim que tinham a proteção de Deus. Eles tinham a bênção de Deus e podiam, então, continuar a praticar o crime impunemente, né, e até talvez com a aprovação do próprio Deus. Eu nem preciso dizer, né, o quão supersticiosa é essa crença e quão sem valor ela é, né? Mas o fato é que essa crença existe e, inclusive, até recentemente, alguns meios jornalísticos fizeram reportagens, se não me engano a BBC, a CNN, fizeram reportagens sobre algumas comunidades no Rio de Janeiro em que traficantes, inclusive, né, usavam a religião evangélica, né, para se estabelecer e, inclusive, impunham essa religião sobre a população daquele local. Mas o que nós temos aqui? Nós temos uma confiança, um uso supersticioso da religião. Uso esse religioso que muitas vezes enganam as pessoas. E esse exemplo é um exemplo evidente, é um exemplo extremo, é um exemplo que todos nós aqui nos rimos. Como pode alguém confiar, né, em tal situação? Mas isso é muito comum ao longo da história da igreja. Ao final, as pessoas que, por exemplo, andavam com o crucifixo e achavam que o crucifixo tinha poder de exorcizar demônios, ou que poderiam talvez protegê-los de acidentes, né? São crenças supersticiosas. As pessoas tinham as suas vidas, faziam o que bem entendiam com as suas vidas, viam da maneira que bem entendiam, mas, né, porque tinham algum símbolo religioso, uma cruz, uma Bíblia, alguma outra coisa, elas achavam que estavam protegidas pelo Senhor. Pois bem, essa é a situação que nós lemos aqui no sermão, o famosíssimo sermão do templo que Jeremias pregou. Esse talvez foi um dos sermões mais polêmicos de toda a carreira profética de Jeremias. Nenhum sermão provocou reações tão extremas como esse. Aqui no capítulo 7 não estão descritas as reações do povo a essa pregação. Mas se vocês forem lá para o capítulo 26, o capítulo 26 vai descrever como o povo reagiu, porque é o mesmo episódio. Lembre que eu falei no início da nossa série que o livro de Jeremias ele não estava em ordem cronológica, ele estava separado por temas. O capítulo 7 se preocupa em mostrar o conteúdo do sermão, e o capítulo 26 se preocupa em mostrar a reação que o povo teve e as autoridades tiveram ao sermão de Jeremias. E esse sermão foi uma espécie de divisor de águas, né? O povo passou a odiar Jeremias desde o momento que ele o proclamou, desde o momento em que esse sermão foi proferido. Mas e quando este sermão foi proferido? Ele foi, se vocês lembrarem, né, dos sermões passados, eu falei que Jeremias começou o seu ministério na época de um rei bom, que era Josias, e ele estava tentando fazer uma reforma religiosa na sociedade. Ele estava tentando eliminar a idolatria, eliminar as injustiças e promover o culto ao Deus verdadeiro. Ele conseguiu reformar o culto, a liturgia do culto, mas o coração das pessoas ele não foi alcançado com profundidade. E tão logo Josias morreu, os seus próprios filhos passaram a promover novamente a perversidade, a maldade e a idolatria. E é o caso de Jeoaquim, que foi filho de Josias, e ele era o rei na ocasião, muito provavelmente estávamos nos primeiros anos do reinado de Jeoaquim, quando este sermão foi proferido. E muito daquilo que havia sido feito, a reforma religiosa, o avivamento, em questão de 2 ou 3 anos já havia se perdido completamente, e o povo havia voltado a muitas práticas ruins, mas ao mesmo tempo em que o povo voltava a práticas ruins, a injustiça, a idolatria, ele mantinha o culto a Deus paralelamente. E nessa época, então, se desenvolveu inclusive uma crença supersticiosa sobre o poder do templo e o poder da cidade de Jerusalém. E é contra isso que o profeta Jeremias escreve, e o capítulo 7 inteiro vai ser uma acusação de Deus contra o povo de Israel por causa das suas práticas. Estes primeiros 15 versículos que nós lemos aqui é a primeira parte do sermão de hoje, do nosso sermão aqui, né? O sermão de Jeremias no templo de Jerusalém. Mas o capítulo 7 ele vai continuar. Depois que encerrado esse sermão, nós vamos ver que há uma passagem em que Deus diz que Jeremias não deve interceder pelo povo, porque a idolatria estava disseminada entre as famílias. Não apenas era uma prática do rei ou das autoridades, mas as famílias todas praticavam o culto à rainha dos céus. A idolatria é bem disseminada, especialmente as mulheres faziam isso com a tolerância dos seus maridos e com a ajuda das crianças e dos seus filhos.
elas praticavam essa idolatria, um culto popular, um culto feminino a uma rainha dos céus. Mas não somente isso, Deus continua, e depois de condenar esse culto, o terceiro ponto do sermão de hoje, Deus também fala da formalidade do culto, a formalidade vazia do culto que era prestado por Israel. Deus não ia mais aceitar o culto que era prestado no templo, ele não queria mais saber de sacrifícios, porque o que ele queria era a mudança de vida e o povo se recusava a mudar de vida. E por fim, o último ponto, o profeta descreve o juízo de Deus que viria sobre a nação por causa da maldade extrema que voltou a ser praticada. E essa maldade extrema se traduzia inclusive em sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, que eram sacrificadas pelos próprios pais para que eles pudessem prosperar. Então, contra tudo isso, o profeta Jeremias anuncia, portanto, a destruição completa e total da nação por causa dessa perversidade. Mas vamos então aos pontos do nosso sermão e vamos ver de que maneira essa palavra permanece hoje, mais de 2.600 anos depois que foram proferidas, elas permanecem extremamente atuais para a igreja e para o povo de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos então que Deus ordena a Jeremias. Jeremias não foi que ele olhou e viu, a coisa está ruim, eu vou lá pregar uma mensagem polêmica. O próprio Deus ordena ele a tomar uma atitude extrema, de ir até o templo e se posicionar na porta do templo. A porta do templo é muito provavelmente o lugar que dava acesso ao lugar santo, onde as pessoas ofereciam sacrifícios. Todas as pessoas tinham que passar por aquele lugar. E havia ali um pátio, e provavelmente então era um lugar de grande aglomeração de pessoas. Jeremias falou, e pela reação que houve ao seu sermão, e nós sabemos que houve uma reação terrível lá no capítulo 26, pela reação que houve a esse sermão, nós sabemos que a cidade e o templo estavam cheios. Provavelmente era alguma ocasião festiva, alguma das festas judaicas, o povo estava na cidade para celebrar e para adorar a Deus. E foi nessa ocasião que Deus diz a Jeremias, vai até lá e proclama aquilo que eu vou te dizer. E Jeremias então obedece a Deus e ele se posiciona naquele lugar e começa a pregar uma mensagem que todos ouviram, absolutamente todos, e a mensagem começa, como nos diz o versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos e Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Emendar aqui é a mesma ideia de corrigir. Corrijam os seus caminhos, corrijam as obras de vocês, mudem o comportamento de vocês, mudem o estilo de vida de vocês, a maneira como vocês estão vivendo é inaceitável. Ainda há tempo para mudança. Então, mudem o estilo de vida, mudem os caminhos de vocês, emendem os caminhos de vocês, façam um reparo naquilo que vocês estão fazendo. E se vocês assim fizerem, vocês vão viver, vocês vão habitar nesse lugar. E este lugar se refere tanto ao templo como à cidade de Jerusalém e à própria terra do reino de Judá. Era uma promessa que Deus havia feito lá nos tempos de Moisés. Se vocês seguirem a minha lei, cumprirem os meus estatutos, os meus mandamentos, eu vos farei habitar na terra. E Jeremias está apenas relembrando, Jeremias não está falando nada de novo. Ele não é revolucionário, ele não está propondo uma revolução. Ele está só propondo para que o povo volte para os caminhos antigos e corrija o seu modo de viver, corrija o seu estilo de vida. Emendem os caminhos, é isso que eu quero mudança de vida. Vocês estão aqui no templo, vieram me adorar, mas antes de qualquer coisa eu quero que vocês mudem os caminhos de vocês. E por que ele fala isso? O versículo 4 vai nos indicar o motivo dessas palavras. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo pensava que o templo, por ser o lugar da habitação de Deus, tornava a cidade de Jerusalém inexpugnável. Eles tinham uma falsa interpretação da Bíblia, uma falsa interpretação de alguns escritos sagrados, que fazia com que eles pensassem que, por Deus estar ali, eles estariam protegidos. Então, inclusive, se desenvolveu, provavelmente essas frases, templo do Senhor, repetida 3 vezes, era algum tipo de cântico litúrgico, né, que eles faziam, eles chegavam lá e clamavam, templo, templo, templo do Senhor. Eles tinham uma crença, em outras palavras, uma crença supersticiosa. Aqui está o templo. E, portanto,
estamos protegidos. Se nós viemos aqui, prestamos culto a Deus, conservamos o templo, nada de mal nos acontecerá. Essa é a nossa garantia, esse é o nosso seguro contra incêndio. Nada vai nos destruir. Por quê? Porque Deus está aqui. E vejam, meus irmãos, essa crença nós sabemos que é uma crença equivocada, mas naquela época isso não era talvez tão evidente. O povo olhava alguns escritos e alguns episódios da história de Israel e pensava que tinha algum fundamento para pensar assim. Pensem, por exemplo, no Salmo 46. Salmo 46, o famoso salmo que inclusive inspirou Martim Lutero a compor o hino Castelo Forte. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E há um momento nesse salmo que ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ele está falando da cidade de Deus, está falando de Jerusalém, de Sião, o Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém, onde está o templo. O templo está no Monte Sião e esse rio figurado que sai de lá, porque Deus habita naquele lugar. Deus a protegerá desde a antemanhã e os reinos vêm, mas Deus os destrói. Toda a terra se dissolve na presença de Deus. O Salmo 48 também vai no mesmo sentido. Os reinos da terra se unem contra Jerusalém, mas Deus destrói esses reis que fogem envergonhados. Então o povo lia esse salmo e pensava, templo do Senhor, Deus habita aqui, estamos protegidos, nenhum mal vai nos acontecer. Então o templo se transformou numa espécie de amuleto. Assim como a pessoa ia na igreja, passava uma água benta e achava que estava protegida, assim como o traficante ia na igreja evangélica e pedia para benzer o fuzil e achava que estava protegido, o povo de Israel ia até o templo e achava que estava tudo bem. E podia continuar vivendo do jeito que eles bem entendessem. Não, mas eu venho aqui, eu cultuo a Deus, eu adoro a Deus, está tudo bem. Cumpri minhas obrigações, marquei lá um Vzinho, cumprido, missão cumprida, tarefa cumprida, agora posso voltar para o que realmente importa, posso voltar a me conduzir, a me portar do jeito que eu bem desejo. Mas o profeta diz, essas são palavras falsas. Sim, Deus já livrou Jerusalém muitas outras vezes. Provavelmente o povo aqui também tinha em mente as palavras de Isaías, a história da libertação de Jerusalém, quando a cidade ficou cercada pelos exércitos da Síria, que Deus profetizou que nenhuma flecha e nenhuma torre seria levantada contra essa cidade e o rei voltaria pelo seu caminho, e isso de fato aconteceu. O povo desenvolveu uma teologia falsa, um entendimento falso da Escritura, no sentido da inexpugnabilidade daquela cidade, mas Deus disse, não, essas palavras são falsas. Eu protejo essa cidade porque vocês me servem, mas se vocês não me servirem, eu não vou mais proteger essa cidade, eu não vou mais proteger, inclusive, este templo que vocês confiam. Então, não adianta dizer templo do Senhor, templo do Senhor. O que vocês precisam fazer, verso 5, é emendar os vossos caminhos e as vossas obras. E o que significa emendar os caminhos e as obras? 4 itens aqui que o profeta traz. Se praticardes a justiça cada um com o seu próximo. Deus não tolerava a injustiça, a trapaça, a maldade que prevalecia no reino de Judá. As pessoas deveriam se portar com justiça, deveriam se portar com retidão, deveriam praticar o bem, não deveriam tirar vantagem uns dos outros, não deveriam praticar o mal. Então, em primeiro lugar, eles deveriam praticar a justiça. Em segundo lugar, eles não deveriam oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva. Qual é a ideia aqui? Eles não deveriam explorar as pessoas mais vulneráveis da sociedade, que são simbolizadas aqui pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. O estrangeiro, porque ele está longe do seu país, não tem pessoas, não tem amigos, não tem família que o sustente, ele não é cidadão, ele não tem os mesmos direitos das pessoas daquele país, e ele, portanto, está vulnerável a ser explorado economicamente ou de outra maneira pelas pessoas daquele país. Então, o estrangeiro tem que ser protegido e não explorado, pela sua situação de vulnerabilidade. Da mesma forma, a viúva. Pensem numa época em que não havia INSS, não havia pensão, não havia cuidados, e as mulheres muitas vezes também não podiam nem sequer herdar o patrimônio da família. A viúva estava numa situação extremamente vulnerável, portanto, e muitas pessoas se aproveitavam da viúva para tirar o patrimônio que pertencia ao falecido marido, e aquela família passava a viver na miséria, ou passava a ser escravizada, explorada. E o órfão, por sua vez, também estava numa situação extremamente vulnerável, porque ele não tinha quem recorrer, não tinha quem protegesse dos seus direitos, ele não tinha paz, ele estava sozinho no mundo.
E pessoas perversas no reino de Judá, que se diziam povo de Deus e que entravam lá no templo e diziam templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, iam lá e se aproveitavam dessas pessoas. Vocês pensam que Deus vai tolerar uma coisa dessas? Pensam que Deus não vai trazer juízo sobre esses perversos? É claro que não. Então, a segunda atitude, pratiquem justiça com o seu próximo e deixem de oprimir as pessoas vulneráveis, as pessoas necessitadas da sociedade, não explorem essas pessoas. O terceiro ponto, nem derramar de sangue inocente neste lugar. A injustiça era tão grande no reino de Judá que os inocentes eram condenados, inclusive eram condenados à morte, havia pena de morte. E muitas vezes, por motivos políticos, pessoas que não haviam praticado nada eram condenadas. Ou por motivos econômicos, como a gente conhece aquela história, está na Bíblia também, do rei Acabe, que cobiçou a vinha de alguém, inventaram uma falsa acusação contra aquela pessoa, porque ela não queria vender a sua vinha, a sua terra, e mataram essa pessoa como se fosse um bandido para que o rei pudesse pegar a terra dela. Esse tipo de coisa acontecia. Inocentes eram condenados como criminosos e eram mortos como criminosos. E Deus abomina. Pior do que deixar, às vezes, um perverso escapar por alguma questão processual, muito pior é condenar um inocente que não fez nada. Por que vocês acham que os nossos sistemas ocidentais, impactados pela visão de mundo judaico-cristã, têm tantas proteções para o réu? Justamente porque é a influência dessa perspectiva cristã de que condenar inocente é uma abominação. É a pior coisa que pode acontecer, condenar uma pessoa por algo que ela não fez. E aqui Deus está dizendo, vocês têm que parar com isso, vocês não devem mais condenar inocentes como se fossem culpados. E vocês sabem que as pessoas são inocentes e mesmo assim vocês a condenam porque vocês querem se livrar delas, porque elas são inconvenientes ou porque vocês querem o patrimônio deles. Então, vejam que todas essas denúncias que Jeremias faz têm a ver com o relacionamento com o próximo. Tem a ver com o pecado social, com o relacionamento social das pessoas, tem a ver com a injustiça de uma maneira mais ampla. E tem a ver, portanto, com a segunda tábua dos mandamentos, a maneira como nos relacionamos com o próximo. O não furtar, o não matar, o não dizer falso testemunho, não cobiçarás. Em outras palavras, Jeremias quer que as pessoas obedeçam os mandamentos da aliança. É isso que Deus quer, e nada mais do que isso. E a última condição, a quarta que ele diz aqui, ele diz, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Ou seja, a primeira metade dos 10 mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esses mandamentos, portanto, dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E aqui está o fundamento de toda a maldade que existia no reino de Judá. A maldade, a injustiça, o oprimir o órfão, a viúva, o praticar o mal para o próximo, condenar o inocente como se fosse culpado, tudo isso não acontecia por acaso. Tudo isso acontecia porque os valores daquela sociedade estavam desvirtuados. Porque eles agora serviam a outro Deus, agora os valores desse outro Deus impactavam o modo de vida do povo de Judá. Era uma consequência da idolatria, toda a maldade, toda a injustiça que havia na sociedade era uma consequência do pecado fundamental, andar diante de outros deuses, praticar a idolatria. Mas Deus faz o alerta, se vocês fizerem isso, se vocês não praticarem mais a idolatria e passarem a guardar os meus mandamentos, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos para sempre. Deus cumpriria a sua aliança. Deus lhes daria, naquele tempo do Antigo Testamento, a salvação que seria permitir que eles habitassem em paz na terra. Deus não os julgaria, Deus não os destruiria. Bastaria, portanto, que eles se voltassem para Deus em arrependimento e o cultuassem e o adorassem. Mas Jeremias continua, porque ele sabia que, apesar de pregar essa mensagem de arrependimento, o povo não ouviria. E ele diz, eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Eles preferem continuar acreditando na superstição. Eles preferem continuar acreditando que simplesmente por irem até ao templo cultuar a Deus, Deus os livrará de qualquer mal.
Mas, novamente, o profeta diz, o que é isso? Vocês furtam, vocês matam, vocês cometem adultério, vocês juram falsamente, vocês queimam incenso a Baal, andam após outros deuses que não conheceis. Jeremias novamente reitera o modo de vida, o estilo de vida do povo de Judá. E depois de tudo isso, depois de fazer tudo isso, praticar tudo isso, vocês têm ainda a cara de pau de entrar aqui no meu templo, na minha casa, e se colocar diante de mim, na casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Ah, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, eu estou salvo. E Deus diz, sim, vocês fazem isso só para depois poderem continuar a praticar as mesmas abominações. Ou seja, vocês estão usando a religião para justificar o modo de vida de vocês. Vocês usam a religião para terem proteção contra os inimigos de vocês. Vocês usam a religião como um amuleto. Vocês usam a religião apenas para continuarem vivendo de uma maneira egoísta, apenas para satisfazerem seus próprios anseios, porque na verdade vocês não estão nem aí, nem para Deus e nem para o próximo. Vocês não têm nenhuma preocupação em servir a Deus e servir ao próximo. Essa é a degeneração máxima da religião, meus irmãos. E é o que mais indigna a Deus, porque nós formalmente participamos do culto, formalmente nos dizemos cristãos, ou, no caso lá, servos de Yahvé, servos do único Deus, Deus de Israel. Dizemos isso, alegamos isso, mas a nossa vida não condiz com absolutamente nada daquilo que professamos e não condiz com o caráter do Deus a quem nós servimos. Jeremias estava acusando, portanto, a hipocrisia do povo de Judá. A hipocrisia do povo de Judá estava sendo denunciada por Jeremias. E ele diz, faz uma ilustração inclusive, será que essa casa aqui, na qual o meu nome habita, ela se tornou um covil de ladrões, um covil de salteadores? Os ladrões, quando assaltavam nos tempos antigos, na verdade até hoje assim, né, as gangues, os grupos que cometem assaltos, eles fogem para um lugar, né, que é o covil, o lugar onde eles se sentem seguros. Eles entram lá e, não, aqui a polícia não vai nos encontrar. Aqui a vítima que está vindo atrás de nós para recuperar os seus padrões, eles não vão nos encontrar. Aqui nós estamos seguros. E Jeremias está dizendo, é isso que vocês transformaram o meu templo. É um covil de salteadores, um covil de ladrões, um covil de bandidos, porque vocês vão lá, cometem todo tipo de perversidade e vêm se refugiar aqui no templo e dizem, estamos salvos, estamos seguros. Olha o nível de profanação que vocês estão cometendo. Aqui que é um lugar de santidade, aqui que é um lugar onde eu devo ser adorado, aqui vocês transformaram isso aqui num esconderijo de bandidos, porque vocês são bandidos. Vocês não são meus servos, vocês são bandidos. E assim, a casa de Deus não é mais a casa de Deus. E agora vocês confiam que ela pode ter um poder de proteger vocês, de libertar, e ela não vai acontecer isso. Porque vocês mesmos a transformaram ela num covil de ladrões. E assim, para deixar bem claro que Deus estava indignado, o profeta usa essa expressão, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Talvez o povo pensasse que Deus não prestasse atenção a esse detalhe, ou não se preocupasse com o modo de vida deles lá fora, né? E que talvez, né, se Deus fosse gracioso e misericordioso, o seu modo de vida não fosse importante. Mas Deus alerta, não, eu vejo como vocês veem, então não venham aqui simplesmente se refugiar e continuarem a viver as vidas de vocês. Eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso. E se vocês continuarem a fazer isso, eu vou destruir inclusive essa casa que se chama pelo meu nome. Não vai sobrar pedra sobre pedra desse lugar. O meu juízo vai vir de uma maneira inevitável. Agora, pois, visto que fazeis todas essas coisas, verso 13, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes, eu farei também essa casa que se chama o meu nome, na qual confiais, é este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Siló foi o lugar, se nós lermos lá nos livros de Josué, os livros históricos,
foi o lugar onde primeiro foi instalado o tabernáculo. Quando o povo entrou na Terra Prometida, recebeu a terra, Canaã, agora eles habitavam na sua terra, e eles tinham um lugar onde ficava lá o tabernáculo, que era era mais ou menos o templo, mas numa forma de tenda, enquanto ainda não tinha sido construído o templo. E lá em Siló o povo se reunia para adorar. Só que o que aconteceu é que muito cedo Israel começou a desobedecer a Deus e praticar a idolatria. E o que houve? Deus mandou os filisteus até lá, isso aconteceu nos dias de Eli e de Samuel, e Deus destruiu completamente aquele santuário em Siló. Não sobrou pedra sobre pedra. E lá era o lugar onde Deus habitava, lá era o lugar onde o nome de Deus era glorificado. Mas mesmo assim foi destruído, por quê? Porque quando o povo não tem o coração disposto a servir a Deus em espírito e em verdade, toda a religião se torna mera superstição, se torna formalismo vazio. E, portanto, Deus não vai garantir a salvação do povo somente pelo lugar. O lugar santo, ele perde a sua sacralidade, ele perde a sua santidade. E foi o que aconteceu com Siló, e era exatamente o que iria acontecer com o Templo de Jerusalém. Jeremias diz, aprendam com a história. Se eu não poupei aquele lugar, eu também não vou poupar essa cidade e não vou poupar esta casa que se chama pelo meu nome. E assim, eu vou lançar vocês da minha presença, como eu fiz com os parentes de vocês, a tribo de Efraim, o reino do norte, que eu já levei eles para o exílio, já destruí aquele reino, eu também vou destruir vocês, Jerusalém, o reino do sul, o reino de Judá, e vocês também serão exilados, e esse templo aqui se transformará num monte de ruínas. Esse, resumidamente, foi um resumo do sermão do templo, o que Jeremias pregou. Ele denunciou uma falsa teologia que dizia que a cidade era inexpugnável, denunciou uma superstição de achar que o templo dava uma proteção que não dava, e denunciou a maldade que estava no coração daquele povo que continuava a adorar de uma maneira limitada, escondida, mas adorar falsos deuses, e praticava todo tipo de maldade em decorrência dessa idolatria. Mas nós poderíamos pensar, o profeta ele tem um papel de interceder, e provavelmente Jeremias pensou em interceder pelo povo. Mas Deus ordena ao profeta que não interceda, nosso segundo ponto do sermão. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Vejam que palavras fortes de Deus. Deus não vai ouvir a intercessão do profeta pelo seu povo, porque a maldade do povo chegou num nível inaceitável. E por quê? Por que Deus não vai ouvir? Porque os versículos seguintes vão nos mostrar a resposta. A idolatria estava disseminada no coração do povo, mas disseminada entre as famílias do povo de Judá. Deus diz ao profeta, acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é para mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? O que nós temos aqui, meus irmãos, é uma descrição da depravação moral e religiosa de tal maneira que toda a família... Nós temos aqui um retrato da família feliz, mas a família feliz dos padrões diabólicos. A família feliz na qual todo mundo participa do culto de adoração à Rainha dos Céus. Era uma divindade popular, ela era lá da Síria, também era adorada na Pérsia, era adorada nas nações ao redor, e o povo, muito provavelmente, de uma maneira sincrética, pensou, não, nós podemos adorar, de repente ela pode ser a esposa do Senhor, a Rainha dos Céus, Deus é o rei, ela é a rainha, então nós podemos adorar, e de repente até a gente... casa essas duas adorações, adoramos a Rainha do Céu e adoramos o nosso Deus aqui no templo. Esse era um culto popular e era um culto que não era promovido pelo rei, não era promovido pela monarquia. Mas isso é o que torna mais grave a situação de Judá, porque isso prova que não era simplesmente os políticos, os reis, as autoridades que impunham uma religião pagã por fins econômicos, políticos ou financeiros, ou seja lá o que for. Não,
O povo mais simples e mais humilde da terra queria praticar a idolatria. Eles tinham isso forte no coração. E mesmo depois de Josias ter tentado eliminar a idolatria, poucos anos depois da morte dele, isso voltou com toda a força. E o povo, portanto, praticava, as famílias se reuniam para adorar a rainha do céu. As crianças iam lá pegar a lenha, os pais acendiam a fogueira, a mãe assavam bolos e assim eles ofereciam aquele bolo com a imagem de uma estrela ou de uma meia-lua ou de uma imagem da estátua da rainha e ofereciam isso para aquela deusa pagã. Era um culto feminino, um culto da feminilidade, da qual os maridos apoiavam ou não se opunham e do qual as crianças participavam e achavam bonito. E Deus diz: tu não vê que todo mundo faz isso, Jeremias? Todo mundo. E tu quer ainda que eu tenha misericórdia desse povo que acha que pode misturar o culto a essas divindades, a essas entidades pagãs? Acha que isso daí é a mesma coisa. Eu adoro essas entidades e agora eu venho aqui na casa de Deus e cultuo a Deus e está tudo bem. Não, não está tudo bem, não. Deus não tolera esse tipo de coisa. Não existe outro Deus além do único Deus vivo e verdadeiro. E nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de imagem pode ser tolerada. Nenhum tipo de intermediário entre nós e Deus pode ser criado. Talvez o povo achasse, não, a rainha dos céus veja bem, ela é uma intermediária, né? Eu peço para ela pedir para Deus. No fundo eu reconheço que Deus é o Supremo, mas tem a rainha dos céus entre nós e Deus. E talvez tenha outros intermediários ali que nos atendem às nossas necessidades mais imediatas. Mas não! Deus não tolera nenhum intermediário. Nenhum intermediário há entre Deus e nós. Não existe nenhum semideus ou um ser semidivino. O que existe é um único Deus e somente Ele é digno da adoração do povo. E qual é a consequência disso? Versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, arderá e não se apagará. É quase que uma antecipação do inferno aqui. O fogo de Deus consumidor. Ele vai destruir tudo e vê que vai atingir, por causa do pecado da humanidade, toda a criação sofre. Os animais, os frutos da terra, as árvores, tudo será destruído. A destruição será completa por causa da idolatria que está no fundo do coração do povo de Judá. Mas ele continua, porque ele denunciou o uso supersticioso da religião e do templo. Isso é inaceitável. Ele denuncia a idolatria disseminada no coração das famílias e das pessoas, em qual toda a família, inclusive as crianças, participam desse culto idolátrico. E agora, o terceiro ponto, ele denuncia também o formalismo religioso, que não tem valor nenhum para ele, para Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 21, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. O profeta está dizendo assim, o holocausto era um sacrifício que as pessoas ofereciam e ele era totalmente consumido no fogo. Os demais sacrifícios que eram oferecidos no templo, parte dele era consumido no fogo e parte as pessoas que ofereciam comiam, era uma refeição sagrada, mais ou menos como a Santa Ceia, nós comemos o pão, bebemos o cálice, uma refeição na presença de Deus. Bom, no mundo do Antigo Testamento eles comiam parte do animal que era sacrificado, com exceção do holocausto, que era uma oferta consagrada a Deus, era ações de graças que era dedicada somente a Deus e ninguém podia comer aquela carne. Mas agora o que Deus diz para o povo, diz assim, ó, pega esse teu holocausto e come a carne, tá? Porque eu não quero. Pode comer. Tudo que você está fazendo, eu vou oferecer para Deus aqui o meu holocausto, eu vou consagrar. Não quero, pega e come tu. Come e come junto com as outras ofertas. Pode comer, eu não quero. Se fosse nos dias de hoje, Deus dizia, pega esses teus dízimos, esse teu dinheiro que tu vai dar, pega para ti que eu não quero. Pega o teu dinheiro, vai lá, vai num restaurante caro, vai viajar, vai num jogo de futebol, mas não me dá esse teu dinheiro sujo porque eu não quero. É mais ou menos isso que Deus estaria dizendo para nós hoje. Eu não quero. Não pensa que tu pode me comprar com sacrifícios ou com dinheiro. Não pode, eu não quero. Eu não estou interessado nisso, eu não quero. Por isso ele diz,
Porque nada falei a vossos pais no dia que os tirei da terra do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Em outras palavras, uma outra frase que está em outro lugar do Antigo Testamento, Deus se agrada da obediência e não de sacrifícios. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus não está... Vejam, os sacrifícios faziam parte do culto, as pessoas iam lá, ofereciam essas dádivas, era uma ordenança, o povo tinha que cumprir isso, inclusive por causa dos seus pecados. Só que antes dos sacrifícios, o que importa é o coração da pessoa. O que importa é a disposição de obedecer a Deus. Deus queria um povo comprometido de coração com a sua lei, com os seus mandamentos, com a obediência, com Ele mesmo. A religião falsa, ela se baseia muitas vezes em liturgias que estão corretas tecnicamente falando. Poderíamos pensar na nossa situação hoje. Um culto que está tudo direitinho, tem uma ordem, começa com uma oração de invocação, aí vem os louvores, a igreja adora a Deus, ela reconhece seus pecados e adora a Deus, ela agradece a Deus pelas dádivas recebidas, ela lê a palavra de Deus, ela canta a palavra de Deus, a igreja canta, ela se emociona, a igreja está cheia, está lotada, a gente vê que parece que mais e mais pessoas vêm, parece que está tudo correndo muito bem, e vem uma palavra, uma pregação que fala com a gente, que tem um impacto, depois é celebrada a ceia, aquilo parece que nos impacta. Tudo corre perfeitamente bem. Tudo está correto de acordo com aquilo que nós entendemos que foi prescrito na Escritura. Mas mesmo assim, Deus pode não aceitar absolutamente nada disso que é feito em homenagem a Ele ou em seu nome. Por quê? Porque no nosso coração não há disposição de servir, não há disposição de obedecer. Deus não aceita o ritualismo vazio. Israel custou a aprender que fazer sacrifícios no templo, apesar de ser adequado, não era suficiente. Deus queria o seu coração e Deus queria obediência. Portanto, eles têm que dar ouvido. Mas o que o povo faz? Ao invés de dar ouvidos à voz de Deus, verso 24, mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Eles retrocederam em vez de se aproximarem de Deus. E vejam, andaram nos conselhos da dureza do seu coração maligno. O povo, ele vem e pensa, não, está tudo bem, tudo maravilhoso, eu estou servindo a Deus, olha que igreja maravilhosa, olha como ela cresce, olha que comunhão maravilhosa. E o seu coração maligno pensa que está tudo bem, e ele acha que ele recebe bênção aqui para continuar a viver do jeito que bem lhe apraz, do jeito que bem lhe interessa e que não agrade a Deus. Ele pensa que está tudo bem, mas na verdade, quando ele pensa que está indo para frente, ele está indo para trás. Desde o dia que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, eu vos enviei os meus servos, os profetas, todos os dias. E, novamente, começando de madrugada, essa expressão começando de madrugada, ela aparece várias vezes no livro, ela dá a ideia de repetidamente, continuamente, desde cedo. Eu nunca deixei de enviar profetas para vocês. Vocês não têm desculpa para dizer, eu não sabia que era assim, eu não ouvi, ninguém me alertou, ninguém me disse que era pecado, ninguém me disse que eu não deveria viver dessa maneira. Não, começando de madrugada, eu enviei os meus profetas, mas vocês não os ouviram, não me deste ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. A degradação da religião de Israel estava a tal nível que toda a maldade que havia sido praticada no passado foi superada pela maldade daquela geração que estava ouvindo as palavras do profeta. Eles fizeram pior que os pais deles. É difícil imaginar como pode ser pior com tanta coisa ruim que aconteceu antes do profeta Jeremias. Mas sim, eles estavam fazendo pior. E por isso o verso 27 diz: dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Deus alerta o profeta Jeremias. Chamá-los-ás, mas não te responderão.
dir-lhes-ás: essa é a nação que não atende à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. É isso que está acontecendo, portanto, com aquela geração. A verdade já não tem mais nenhum valor para eles. E eles já não ouvem mais o profeta. E aqui nós entramos, então, no último ponto, e que prova e demonstra a perversidade daquela geração que ouviu essas palavras do profeta, tanto naquele sermão pregado no templo, quanto nas pregações subsequentes em que ele denunciou o pecado. E o profeta começa fazendo aqui usando uma figura de linguagem poética. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Poeticamente o profeta diz, olha, cabelo comprido nos tempos antigos, havia os nazireus que tinham cabelo comprido, que era um sinal de consagração a Deus. E agora ele está dizendo, pode cortar esse cabelo, corta, porque já era, vocês não são mais o povo consagrado. Pode prantear, pode chorar à vontade, lá nos altos, lá naqueles lugares que tu oferecia sacrifícios para os deuses falsos, vai lá chorar naquele lugar, porque agora o Senhor rejeitou vocês, o Senhor desamparou vocês. Vocês já não são mais, agora vocês são objetos da ira e da indignação de Deus. Por quê? A resposta vem no versículo 30. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome para a contaminarem. Quem tinha feito isso, décadas atrás, tinha sido o rei Manassés, um rei perverso, o pior rei de toda a história, que colocou ídolos dentro do templo. Mas agora, uma vez que Josias, que tinha eliminado tudo isso, faleceu, o seu filho, aparentemente em poucos anos, voltou a colocar ídolos dentro do templo. Voltou a colocar imagens. Pensem vocês, aqui na casa, e nós colocando aqui imagens de algum ídolo, de algum deus aí das religiões populares aqui do Brasil. Imagina nós colocando aqui, né? E algumas pessoas vão ali, de repente se ajoelham, fazem uma oração para ele, acendem uma velinha. Né? É isso que Judá estava fazendo novamente. Eles colocaram os ídolos dentro do templo. Aquele templo que eles dizem templo do Senhor é esse, a morada de Deus. Eles foram lá e colocaram outros ídolos dentro do templo. Mas pior do que isso, eles edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que eu nunca ordenei e nem me passou pela mente. O povo de Judá, lá num vale, fora da cidade de Jerusalém, edificou altares e um templo para adorar uns deuses pagãos. O principal deles era Moloque, deus das regiões, das nações vizinhas. E nesses altares, as crianças eram oferecidas, eram mortas, assassinadas, né, oferecidas em sacrifício a esses deuses pagãos. Mas, irmãos, eu não preciso dizer o quanto é abominável esse tipo de prática. Realmente, a nação merecia ser destruída por tolerar tal coisa. Merecia. Né? Graças a Deus que hoje, no tempo em que nós vivemos, ao redor do mundo, em todas as religiões, esse tipo de prática foi abolida. As religiões que praticavam isso foram destruídas e mereciam ser destruídas mesmo. Porque não há nada mais abominável do que pegar o próprio filho e oferecer em sacrifício. E era isso que eles faziam. Um rabino judeu que interpretou esses versículos na Idade Média, ele disse que, não sei se há exatidão, mas há uma tradição judaica que explica essa prática, que diz que havia um templo com 7 câmeras nesse templo, com portões entre elas. Então, conforme fosse o sacrifício que a pessoa oferecia, ela podia ir se aproximando da presença do Deus que estava lá sendo adorado. Então, se ela vinha com cereal, ela podia entrar no primeiro portão. Se ela vinha com uma pomba, ela podia entrar no segundo portão. Se ela vinha com, acho que um cabrito, ela podia entrar no terceiro. Se ela vinha com uma ovelha, ela podia ir até o quarto. Se ela vinha com um boi, ela podia ir até o quinto. Se ela vinha com um touro, ela podia ir até o sexto. E para chegar no sétimo, na presença do Deus, ela tinha que vir então com o seu primogênito, com o sacrifício humano.
Então, esse tipo de coisa, de abominação, era praticado em Jerusalém. E, aparentemente, algumas pessoas achavam que isso poderia agradar a Deus. Pasmem vocês. Algumas pessoas achavam que isso era uma forma de agradar a Deus. Elas iam lá para oferecer para Moloque, mas diziam que Moloque, na verdade, era o próprio Deus, Yahvé, e eles estavam consagrando que eles tinham de melhor a Deus. Vejam que piedade é essa. E ainda poderiam pegar a história de Abraão, Isaac, para tentar justificar isso. É por isso que o profeta diz: eu nunca mandei fazer isso, nem sequer passou pela minha mente tal abominação. Ou seja, se tem algum teólogo, filho do diabo aqui entre vocês, dizendo que isso é bíblico e que é bom, esqueçam, eu nunca mandei fazer tal coisa. Vejam vocês o perigo da falsa teologia, a tal ponto que leva as pessoas para um engano desse tipo. As pessoas sacrificavam os seus filhos em prol do quê? Em prol do seu conforto pessoal. Em prol da prosperidade da família ou da prosperidade da nação. Em outras palavras, nós temos uma inversão completa e total da ordem natural das coisas, na qual os pais que deveriam proteger os filhos entregam os filhos para que eles, pais, tenham uma vida melhor. Não preciso dizer o quão abominável é isso e qual é a consequência dessa prática. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Non, mas vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves do céu e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo e de alegria, voz de noivo e voz de noiva, porque a terra se tornará em desolação. A destruição será total e essa palavra se cumpriu. Deus destruiu completamente Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra, porque eles praticaram tamanha abominação. E ainda ele complementa no início do capítulo 8, os 3 primeiros versículos. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis, dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, os ossos dos habitantes de Jerusalém, espalhá-los-ão ao sol, à lua e a todo o exército dos céus, a quem tinham adorado, e a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem procuravam, e diante de quem tinham se prostrado, e não serão recolhidos e nem sepultados, serão como estercos sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem dessa raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. É a visão do inferno, em outra palavra. Naquele tempo em que não havia ainda uma compreensão clara, o máximo de castigo que poderia haver é isso aqui. O máximo da humilhação e da impiedade é tirar os corpos da sepultura e expor eles aos animais. Isso era uma humilhação suprema, né, para aquela cultura, e é isso que Deus ia fazer. Os ossos iam ficar expostos. E, grande ironia, iam ficar expostos diante das estrelas e do sol que eles adoravam como se fossem Deus. Cadê, então, os deuses deles para os livrar disso? Cadê? Na verdade, eles não têm poder nenhum, e agora os ossos deles estão lá expostos ao relento. A cidade foi profanada, a cidade se tornou um deserto, porque esses falsos deuses em quem eles amaram, a quem eles amaram, a quem eles confiaram e a quem eles serviram, não poderá salvá-los. E o que vai permanecer ali é a destruição, a matança e a morte. No Novo Testamento, a palavra geena, do grego, é uma tradução de uma palavra do hebraico que designa justamente o nome desse vale aqui. A ideia do lugar onde o fogo da ira queima e não se extingue. Então, essa passagem, de alguma maneira, simbolicamente aponta para um dia de juízo final. Juízo final esse que vai acontecer para todos aqueles que, como povo de Israel, não servem o Deus verdadeiro, mas servem falsos deuses, ou tentam servir dois deuses ao mesmo tempo, mas isso é impossível e é incompatível. Ou servimos o Deus verdadeiro, ou sofreremos a condenação, não há outra opção e não há meio termo. E, por nosso próprio esforço, nós não conseguiríamos, nós seríamos como Israel, falhando, caindo aqui e ali. Mas é por causa dos méritos de Jesus Cristo, alguém da descendência dos reis de Judá,
alguém que vai cumprir as promessas de Deus. Por causa de Jesus, nós podemos agora alcançar a salvação eterna e fugir desse juízo. E não de uma maneira de pensar que, não, eu creio, supersticiosa novamente, né? Eu creio em Jesus, eu estou salvo. Eu aceitei Jesus, eu confessei a fé em Jesus, agora eu estou salvo. Eu fui batizado, agora estou salvo, eu posso viver do jeito que eu bem entender. Não. Jesus nos salva, sim. Jesus nos livra da condenação e da destruição, sim. Mas Ele nos salva para que possamos viver uma vida de aliança com Ele, uma vida de comunhão com Ele. Nós que não éramos nada e não tínhamos nada, agora temos o acesso a Deus e agora podemos viver de uma maneira que o agrada. Nunca seremos perfeitos e sim, pecaremos e sim, falharemos muitas vezes. Mas ainda assim, Jesus Cristo vai nos chamar, o Espírito de Deus que foi derramado no nosso coração vai nos chamar ao arrependimento. E sempre que nos arrependemos, nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada. E a promessa, portanto, de vida eterna e promessa de que não sofreremos esse destino que a nação de Judá sofreu. E eu quero encerrar essa mensagem, portanto, com algumas aplicações, breves aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, Jeremias nos alerta quanto ao culto formalista e supersticioso que não agrada a Deus. Não se deixem levar pelas aparências. Nas aparências pode ser que tudo esteja bem. Pode ser que as coisas estejam bem. Vejam, longe de mim desmerecer o culto, o louvor, a liturgia. Tudo isso é pensado com muito carinho pelos obreiros, pelo pessoal da música, pelos irmãos que participam da liturgia, né? Tudo isso é pensado, nós estamos sempre pensando no culto, como o culto vai agradar a Deus, como o louvor vai glorificar o nome de Deus, como essas coisas vão ajudar o povo a se conscientizar da presença de Deus, a estar na presença de Deus e adorar em espírito e em verdade. Tudo isso é importante, mas não se esqueçam, meus irmãos, que se nós não tivermos uma disposição de seguir a Cristo, de seguir os seus caminhos e de andar pelos seus caminhos, tudo o que nós fazemos aqui é inútil. Na verdade, ao invés de nos proteger, de nos livrar do mal lá fora, na verdade nós estamos provocando a ira de Deus quando nós vemos a sua casa sem disposição de servi-lo e obedecê-lo. Deus quer a nossa obediência. Antes de mais nada, Deus quer que o sirvamos. Esse é o princípio fundamental. E depois, sim, nós agregamos tudo que vem junto, a adoração, o culto, a liturgia, tudo isso vai ser importante. E tudo isso vai nos ajudar a fortalecer a nossa disposição de servir a Deus e de obedecer. Mas de nada adianta pensarmos na forma e não termos o conteúdo, e não termos a substância. Essa, portanto, é a primeira aplicação. A segunda aplicação: leve a sua família à verdadeira adoração e não ao culto aos ídolos. Nós vemos aqui Deus indignado com o povo de Judá, porque os pais, os maridos, que tinham autoridade no lar, ao invés de conduzir os filhos à adoração ao Deus verdadeiro, o que eles faziam? Eles ajudavam as suas esposas a cultuar a rainha dos céus. E ainda diziam para as crianças: vai lá, pega uma lenha para mim que eu acendo um foguinho e a tua mãe assa um bolo aqui e nós oferecemos. Toda a família em harmonia, cultuando um falso Deus. Parece uma imagem bonita, né? A família toda junta, mas ela está toda junta indo para o inferno. Ela está toda junta adorando aquilo que não é Deus verdadeiro. E Deus abomina isso. Aqui é um chamado, portanto, aos homens, aos maridos, que assumam o papel de conduzir as suas famílias pelos caminhos do Senhor. Mas isso também é um chamado a todos, desde os maiores até os menores, as mulheres, as crianças, de ocuparem suas mentes com o Deus vivo e verdadeiro. E quando eu falo aqui em idolatria, vejam, tem a idolatria grosseira de adorar uma imagem, de achar que uma imagem tem algum poder, de ficar criando divindades ou intermediários entre nós e Deus. Mas não é disso que eu estou falando, porque eu tenho certeza aqui que nenhum de vocês tem tentação de praticar esse tipo de idolatria mais grosseira. Mas, novamente lembrando, meus irmãos, a idolatria ela vai muito além de adorar imagens ou divindades metafísicas que o ser humano cria. A idolatria é tudo aquilo para o qual o nosso coração está inclinado em última instância e que considera isso como Deus e como aquilo que dá sentido para a sua vida. Então, nós temos os nossos ídolos do conforto, da vida agradável, da vida maravilhosa, do bem-estar. E nós, muitas vezes, deixamos os nossos filhos, nossas famílias seguirem por esse caminho mais fácil.
Porque não queremos incomodação e o nosso coração, portanto, está afastado de Deus, está preocupado apenas com o nosso conforto pessoal, e isso também é idolatria. Então nós temos um papel de preservar nossas famílias e conduzi-las elas pelo caminho da adoração ao Deus verdadeiro e, portanto, longe do culto aos ídolos. Essa é a segunda aplicação. Terceira aplicação, e essa é uma aplicação forte. Me dirijo aqui especialmente aos pais, mas não somente aos pais, mas também pensando aqui também num aspecto social. Se hoje não existe mais essa coisa grosseira, abominável e detestável, ou talvez exista em algumas seitas, mas isso não é mais aceito socialmente, né? Sacrificar pessoas ou crianças em homenagem a alguma divindade. Se essas práticas malignas e diabólicas foram abolidas e com razão ao redor do mundo, ainda assim, hoje os pais sacrificam seus filhos, muitas vezes. O princípio, se a prática do ritual não acontece, o princípio que levava um pai a oferecer o seu filho a Moloque, ele continua nos corações das pessoas, dos pecadores, de todos nós, das famílias. E qual é o princípio? O princípio de sacrificar meu filho em prol do meu conforto pessoal. O Deus não é mais Moloque, aquela estátua, mas o Deus agora é o meu conforto pessoal. É uma vida boa para mim, a minha felicidade pessoal, o ídolo supremo da modernidade ocidental. Felicidade pessoal. Então eu sacrifico o que quer que seja, inclusive, em última instância, até mesmo os meus filhos, porque eu quero alcançar a felicidade. Então eu não me importo com eles, não estou disposto a fazer nenhum sacrifício por eles, não estou disposto a ajudá-los. E aí é inevitável e impossível não pensar que a principal manifestação do culto a Moloque hoje é aborto. Aborto é uma prática diabólica. E que lá, no Antigo Testamento, havia quem defendesse que isso estava de acordo com a lei de Deus, mas não estava de acordo com a lei de Deus. Não estava, assim como não está. Ninguém pode ser crente e dizer assim, eu defendo o aborto, eu defendo que a mulher tenha direito de abortar porque isso é um direito individual dela. Não, se você faz isso, você não é cristão. O aborto, meus irmãos, é justamente sacrificar a vida que está no ventre da mulher em nome do conforto pessoal, ou da mulher, ou da família, ou do homem omisso, né? É sacrificar. As pessoas não estão dispostas a se sacrificarem pela vida que está por vir, mas elas sacrificam aquela vida para que elas possam ser mais felizes, para que elas possam viver economicamente melhor, para que elas possam viver socialmente melhor, para que a sociedade talvez não a julgue desse filho, que ninguém sabe o pai, ou coisas desse tipo. Né? Nós sacrificamos a vida que está ali em nome do nosso interesse. E, meus irmãos, tudo isso, portanto, vejam, essa é uma prática social disseminada. O Brasil, graças a Deus, ele não legalizou o aborto. Ele não considera isso uma prática, mas muitas pessoas praticam ainda assim. Agora, muito pior é países como os Estados Unidos que legalizam e que hoje é disseminado, é visto como normalidade. É inevitável pensar aqui que o juízo de Deus vai recair também sobre essa nação. Uma nação que se diz uma nação cristã e que tem muitos líderes, missionários evangélicos, mas que também, por outro lado, promove tudo isso, desde os anos 70. Né? Então, o juízo de Deus recairá. Em que momento nós não sabemos. Mas o que o profeta Jeremias falou aqui para o povo de Judá, ele também fala para as sociedades e para as nações, tanto a um nível individual como a um nível coletivo. Nós, como cristãos, repudiamos a prática do aborto, mas também, lembre-se, isso vai muito além do aborto. Vai além da maneira como cuidamos dos filhos que nós demos à luz e temos a nossa responsabilidade. Temos responsabilidades para com os nossos filhos, responsabilidades de nós nos sacrificarmos por eles e não sacrificarmos eles por nós. Então, isso não significa fazer tudo que o seu filho quer ou que o seu filho vai ser o seu reizinho, porque isso é, na verdade, rebelião e isso não é educação. Mas como pais, nós temos que saber educar os nossos filhos e como pais, nós temos que estar dispostos a fazer aquilo que é necessário para que eles cresçam no caminho do Senhor, para que eles conheçam a verdade e para que eles alcancem a salvação, a vida eterna e tenham uma vida plena, uma vida boa neste mundo enquanto viverem como cidadãos, como pessoas, como seres humanos.
É o nosso papel e isso vai exigir sacrifícios da nossa parte, dos nossos interesses. Mas que Deus nos ajude para que assim aconteça e que assim possamos cumprir a nossa vocação. E a última aplicação, por fim. O que faremos diante de tudo isso? Em última instância, meus irmãos, o clamor de Jeremias era por substância ao invés de aparência. Vivemos numa sociedade em que as pessoas julgam tudo pela aparência. E o Instagram é o campeão em fazer isso, né? A aparência da família feliz, do casal feliz, da igreja feliz, do trabalho feliz, né? E vejam, seria hipócrita se dissesse vocês não devem usar. Não, eu mesmo uso. Mas a questão é que se desenvolveu na nossa cultura um apreço pela imagem em detrimento da substância. E isso, infelizmente, também afeta a nossa relação com Deus. Mas o profeta Jeremias nos alerta nessa manhã. Ele quer a entrega do nosso ser, ele quer substância, ele não quer aparência, ele não quer que você pareça feliz na igreja, ele quer que você seja feliz na igreja. Ele não quer que você pareça obediente, ele quer que você seja obediente voluntariamente e que você deseje obedecer a Deus. Ele quer que você ame o Senhor. É isso que Deus quer, uma mudança de fato, uma mudança que envolve o comportamento, mas vai além e alcance o nosso ser. Essa mudança ela está à nossa disposição hoje. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo e o seu Espírito para nos transformar. E Ele está nos oferecendo hoje, nessa manhã, e portanto, quando estivermos orando aqui, clame ao Senhor para que Ele toque no seu coração e dê um coração disposto a viver conforme a vontade dEle, para a glória do seu nome. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã somos gratos pela Tua palavra, Senhor, pregada, a Tua palavra anunciada, a Tua palavra que é dura, que ela combate, Senhor, muitas vezes pecados nossos ou crenças equivocadas nossas que estão arraigadas em nosso coração. Mas, Pai, eu oro para que nessa manhã o Teu Espírito Santo, Senhor, use a palavra que foi pregada e toque no coração, Senhor, de cada um dos que estão presentes aqui na Tua casa, nessa igreja, te cultuando, te adorando. Para que possamos assim, Senhor, conhecendo a Ti, conhecendo o Teu Filho Jesus Cristo, tendo o Teu Espírito habitando em nós, em nossas vidas, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, que possamos ter uma vida que seja condizente com aquilo que dizemos que professamos, que uma vida que seja condizente com a Tua justiça, com a Tua santidade, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, Senhor. Que possamos, dessa maneira, vivendo vidas que Te agradam, possamos manifestar a Tua presença ao mundo, quanto igreja, e que possamos impactar o mundo e a sociedade ao nosso redor, para que possamos também viver num lugar melhor, possamos viver num lugar, Senhor, que reflete mais a Tua glória, que reflete mais a Tua vontade, Senhor, para a humanidade. Que o Teu povo, portanto, Senhor, capacitado pelo Teu Santo Espírito, possa sair daqui devidamente alimentado para viver vida, Senhor, em autenticidade na Tua presença e que essa autenticidade, portanto, possa se manifestar na maneira como vivemos. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.